Esporte é a paixão, é a alegria, é um grito de gol, a festa de um título. Mas tem seus momentos também de tristeza. Tristeza pelo gol perdido, por uma derrota inesperada. E é assim que nós, aqui da Manchete, e você, aí em casa, estamos sentindo. Morreu João Saldanha. O nosso João disse adeus a todos nós. E este programa é uma homenagem a ele, que apesar ainda vive, tão rica foi a sua existência. Existência de tantas histórias, de incontáveis acontecimentos. Rica em todos os sentidos. Como diria ele, vida que se segue. Dentro de instantes, vamos acompanhar juntos um pouco da vida do João. Matar as saudades, que já são imensas. Fique com a gente. O Edgar é um cara botafoguense alucinado, mais alucinado que esse motoqueiro aí. Ele é alucinado e botou o nome do filho dele, do cara do Paraná, Nildigar, Nil de Nilton, de Garricha. É pobre do garoto, enfim. Isso, assim, uma festa que a maior rumbeira do mundo, maior reboladeira deu pro time Botafogo, na moita, né? Mas um cara, um fotógrafo, foi lá e saiu. Aí quando chegamos aqui de volta, a coisa não era tão risonha e franca. A Guilmar baixou o pau no Didi, a Flórida Amaral botou o Paulo Amaral para correr, foi um Deus nos acuda. Faltam o Saldanha, ele faz na coluna dele um problema do presidente Médici que convocou o Dario. Olha, eu posso ter certeza, vocês podem acreditar no que eu estou falando, porque quem convocou o Dario fui eu. Eu não sei qual é o problema que o Saldanha... Eu sei comigo. Hein? Eu sei comigo que cortaram um jogador. O Toninho, escrevi até, preto no branco, ensinei. Cortaram por problemas de... Toninho Guerreiro, né? É, o Toninho Guerreiro, um artilheiro de 900 gols. Faleceu semana Morreu outro dia. E convocaram. Eu fui imprensado, eu fui pra polícia, eu apanhei, eu levei na cara, e isso eu digo aqui, digo em qualquer lugar, e que apareça um cara. Aliás, o cara que me deu a bolacha, até hoje eu ando procurando ele, e ele sabe muito bem que se eu encontrar, ele vai ter um troco. Então, tudo isso por causa do Dario. A direção da CBF, que está aí até hoje, estão vivos todos eles, eu não sei se algum morreu, chegava quase a implorar, por amor de Deus. E disse mais, disse para o presidente da República em Porto Alegre, o senhor convoque seu ministério que eu convoco meu time. Deu um bode que, claro, eu tirei segundo lugar. Isso é um problema não, mas entre eu e o presidente da República. Agora, que eu fui imprensado, caramba, isso é... Peraí, não, sabe por quê? Me tiraram, olha, tem mais, Zagallo, me tiraram do avião quando eu ia para o México. Eu fui via Trinidad, Tobago e não sei mais o quê, fazendo miséria. Eu não vou ensinar esse caminho. Eu posso precisar do dia de direito, tá? E estou acostumado, isso para mim é cavaco que eu fiz. Agora, que houve essa encrenca de caramba. Mas olha aqui, agora, sabe onde é que o cara se queimou mais? Foi quando eu disse assim para ele, lá em Porto Alegre. Eu me admiro, o senhor está exaltando um jogador que o senhor nunca viu jogar. E eu provo. Ih, rapaz, aí deu, o negócio fedeu. Eu digo, pô, eu acho que eu fui longe demais. O amor ao esporte, o profundo amor que dedicava ao futebol, nasceu no Botafogo, seu clube de coração. Lá foi atleta, jogador, dirigente e treinador. E como técnico, talvez tenha vivido um dos melhores instantes da sua existência.
era técnico amador, por amor mesmo. Da boca do túnel do Maracanã, Saldanha viu o Botafogo ser campeão de 57 sob sua direção. 6-2 em cima do Fluminense. Uma tarde gloriosa para o nosso João, que foi carregado em triunfo no gramado, entrando no vestiário nos braços da torcida que invadiu o campo. Entrevistem os jogadores. Eles é que são os verdadeiros heróis deste título, pedia aos jornalistas. E era um time de fazer inveja e de dar saudades. Time de Nilton Santos, Garrincha, Didi, que um ano mais tarde conquistariam na Suécia a primeira Copa para o Brasil. Time também de Quarentinha e Paulinho Valentim, que marcou 5 dos 6 gols alvinegros. Tinha ainda o goleiro Adalberto, os zagueiros Tomé, Servilho, Beto e ainda o Pampolini. Um timaço, aquele armado pelo João. Eu convivi muito com o João Saldanha, muito tempo mesmo. Ele torcedor, ele diretor e depois treinador. Ele foi meu treinador, nós fomos campeões em 57, onde ele montou um time quase imbatível, né? Ele trouxe o Manga de Recife, um goleiro excepcional. Essa foto aqui? Essa foto aqui. Ele contratou o Didi no Fluminense, dizem até que ele levou uma mala cheia de dinheiro, eram 600 contos, na época, 600 contos, né? Era contos abertos. E pra que esse dinheiro? Para contratar o Didi, que era do Fluminense. Mas dizem que ele levou o dinheiro todo trocado para impressionar. Eu não sei, eu não assisti a venda do Didi, não assisti. Ele era muito malandro, sabe? Ele chegava e sempre que nós íamos jogar um clássico no Maracanã, fosse com o Fluminense, fosse com o Vasco, com o Flamengo, ele ia para a federação para escolher o juiz, sabe? E ele sempre optava por um juiz que estava queimado, estava na bronca, não estava apitando. E ele disse, o Botafogo vai te prestigiar, você é um bom juiz, você é honesto. Mas não era com a intenção, ele dizia para nós, não era com a intenção do juiz roubar para nós, era para não roubar de nós. O Garrincha, ele falava pouco com o Garrincha, porque se o Garrincha, se você falasse muito, ele não fazia o que sabia nem o que você queria que ele fizesse. Tá entendendo? Então ele falava, ele dizia, Garrincha, você vai pelo ponta, dribla teu marcador e você vê quem vai fazer o gol. Sabe? Falava muito pouco, mas falava em cada um de nós. Deixava mais solto. Mais solto, aproveitando o que eu acho certo, a característica de cada um. E o papo no vestiário? Ele ficava, às vezes, ele ficava louco. Olha, nós fomos jogar um jogo em Belo Horizonte e o Atlético, na época, tinha um time muito bom. E fez 4-0 o primeiro tempo, sabe? Foi uma loucura, né? Você ia para Belo Horizonte, muitos iam ligado, porque na época tinha um cabaré lá, muito famoso, sabe? Um Montaês, que tinha um palco giratório, e no Rio não tinha aquilo. Então, às vezes, o cara ia para lá e facilitava, ia dormir um pouco mais tarde. O certo é que o Atlético fez 4-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, ele deu uma bronca. Tá vendo? Olha aí a irresponsabilidade, olha a vergonheira que vocês estão fazendo, que não sei o que assim. E nós ganhamos o jogo de 5-4. De vez em quando, ainda encontro pessoas da época que dizem, pô, assisti um jogo em Belo Horizonte que vocês estavam perdendo de 4-0 e viraram o jogo de 5-4. Você acha que a atitude dele foi fundamental para essa virada aí? Ah, sim. O João era um psicólogo, né? Ele chegava certo, ele falava certo, ele sabia a reação de cada um. Nova experiência como técnico de futebol, depois daquela de 57, João Saldanha só teria em 68, quando já era jornalista consagrado. Para surpresa geral, a CBD o chama para dirigir a seleção brasileira. Como meta, o Mundial de 70 no México. João disse sim, e imediatamente escalou os 11 titulares, calando a boca dos especuladores e dos eternos intrometidos. Surgiam as feras do Saldanha, uma equipe que se classificou com autoridade nas eliminatórias diante de Paraguai, Colômbia e Venezuela. Foi quando surgiram as intrigas, as divergências com a direção da CBD e a intromissão do presidente da República, o general Garrastazu Médici, que desejava a convocação do atacante Dario. A comissão técnica foi dissolvida, menos João Saldanha. Ele simplesmente saiu. Afinal, como declarou, não sou sorvete para ser dissolvido. E se o Brasil foi o grande tricampeão do mundo, Saldanha nunca poderá ser esquecido como o homem que deu o impulso. Leva, sem dúvida alguma, uma grande fatia deste feito histórico. Ele me deu muita força na época 69, quando fomos convocados para a eliminatória. Muita gente achava que o Brito não levava a sério dentro das 4 linhas, que era gostar de fazer domingada, aquelas coisas todas.
matava muita gente do coração, e ele falou, não, o Brito vai jogar da maneira que eu quero, da maneira que ele sabe jogar. E me deu essa confiança. Então, dentro do futebol mesmo, eu tenho muito que agradecer a ele. É uma pena, gostaria de falar isso dele, ele com vida. Morreu um grande amigo meu. Eu tinha uma consideração muito grande por ele. Me ensinou muitas coisas no gol. E em 70 fui convocado por ele, devo esse favor a ele e, sinceramente, estou muito abatido, muito sentido com o seu falecimento. Eu tive passagens, grandes passagens com ele. Eu me lembro certa vez no Pacaembu, quando ele foi ver Corinthians e Palmeiras. Ele fez questão de ir no vestiário e cumprimentar não só a mim, como o Leão também, pela nossa atuação, e dizendo que eu estaria convocado e queria me ensinar algumas coisas que eu, na época, estava com certa deficiência, no caso, sair de gol. Portanto, é um homem que eu considero muito. O Brasil perdeu um esportista, assim, um dos maiores técnicos que teve até hoje, honesto, principalmente honesto, e de grande capacidade. O futebol brasileiro deve muito ao João. Você vê que ele classificou a seleção de 70, as eliminatórias foi com ele. Claro, depois assumiu o Zagallo e continuou um outro trabalho. Mas o João, na época ruim do futebol, ninguém acreditava no futebol do Brasil, ele classificou a seleção de 70. Ele entendia muito. O João vai fazer muita falta no futebol. Jogadores como o Zico, Leandro, o Andrade. O Andrade vem jogando bem há muito tempo, não é de hoje não. E não é desse campeonato, há muitos anos, há alguns anos. Mas, sei lá, ele não é garoto tão simpático aí dos outros. Nunca chamou o Andrade para uma seleção. Eu faço o que eu posso, eu boto lá, achei bom. Se eu for pegar a pilha, tá assim. Hoje foi excepcional, deve talvez ter sido o melhor jogador de todos que estavam lá no campo. Tá aí ele. Esse garoto aqui, presidente, tá precisando de um aumento, uma humilhação que ganha esse menino. Ele é júnior, ele é amador ainda. Não tem importância, amador não existe, nem marré mais. Até as crianças que sabem fazer marré direitinho, leva bicho. Pergunta a ele quanto ele recebeu de salário. Ele recebia 7, agora ganha 25. E com os bichos. 25. Participação. O Flamengo acabou com o bicho há 10 anos, João. O Flamengo é participação na renda. Como é que chama o bicho do Flamengo? Gratificação, sob a forma de participação. Então estamos de acordo, o bicho chama-se gratificação. Eu acho que o maior salário foi esse campeonato, acho que não precisa nem aumentar, que só não fica aí puxando o cara, não, vai, exige teus direitos. Lá, graças a Deus, não é? Ou a administração do Flamengo não precisa puxar saco de ninguém. Nós sabemos disso. O jogador se comportar bem e receber a sardinha como a foca que pula o arco de fogo. Lá no Flamengo não existe isso há 10 anos. Márcio, 25 é pouco. 25% é pouco? Não, 25 mil pratas. Aí se eu não sei o número, eu não sei. Mas eu já sei, estou bem informado. Mas vai melhorar, você sentiu que, ainda mais, tendo ganho o campeonato. Olha, foi justo. Posicionado Sócrates, autorizado, partiu, bateu, defende Bates. Me desculpa, viu, Paulo? Me desculpa, um jogador sem condições não pode bater nunca. É uma barbaridade. Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho. Sócrates bateu um pênalti, não é loteria, um erro. Nós já tínhamos falado aqui, antes dele bater, que ele não tinha condição de bater pênalti. Nem psíquica, nem física, nem técnica. O Sócrates e o Júnior, as duas figuras, enterraram o time do Brasil hoje. Foi um dos jogos mais fáceis que eu vi. A França jogou com medo do Brasil, cansou e a partida ficou facílima. Perdemos um monte de gols, paciência que se dane. Mas foi uma tremenda injustiça por causa da máscara brasileira. O brasileiro subdesenvolvido tem isso. Ele se coloca acima das coisas. Ele pensa que ele é um sobre-Deus. Ele pensa que a França também tem santo. A França tem Lourdes, tem a mãe da Lourdes, tem uma porrada de santo. Então, o santo francês também jogou essas bobagens. Já tem tempo de acabar nosso futebol.
Certa vez, um diretor de jornal perguntou ao seu editor de esportes: será que este rapaz tem condições de colocar no papel o mesmo estilo que usa para falar? Deu certo. Saldanha começava a carreira de colunista de jornal, escrevendo como falava, sem efeitos estilísticos ou complicações verbais. Passou pela Última Hora, o Globo e Jornal do Brasil, onde trabalhou 14 anos. Escrevia sobre futebol, mas às vezes cismava e falava sobre os sinais de trânsito, política ou o que mais lhe viesse à cabeça. Coisas do João. Desde estudante, João Saldanha aderiu aos movimentos políticos. Comunista militante até o fim da vida, ele, no entanto, nunca aceitou participar de eleições na legenda de outro partido, e nem mesmo pelo PCB, quando este saiu da longa clandestinidade. Em 85, seu nome foi cogitado para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Chegou até a ser anunciado como uma candidatura oficial. Negou tudo e explicou a recusa à sua maneira. Não tenho roupa preta. Não vou entrar na vida pública para administrar o lixo e a miséria. Neste ponto, dizia João, a Igreja Católica foi esperta. Nomeou o Papa bispo de Roma. Uma cidade onde o governo do estado atua não precisa de prefeito e não tem direito sequer de mudar o sinal da própria rua. A sede da prefeitura deveria ter uma placa em frente, área de silêncio. E arrematou brincando. O salário é baixo e eu ainda teria que roubar para viver. A impressão que eu tenho, que me ficou de Saldanha, é de que era um homem sério, capaz, competente, além de ser uma grande figura humana, bondoso, né? De uma ternura humana inexcedível. De forma que eu lamento profundamente, como pessoa, a perda de um homem tão extraordinário como esse homem raro na situação em que está o Brasil. Tanto carência de valores morais e humanos. Foi uma grande perda de um grande camarada, de alguém que não só contribuiu para os esportes, para o jornalismo, mas contribuiu para uma visão de uma sociedade mais fraterna, como socialista que era e companheiro do nosso partido. Conheci o João muitos anos atrás, 50 anos atrás, na casa do Álvaro Moreira, onde nós costumávamos visitar. Lembro dele, o Aristide, já naquela época, Aristide, irmão dele, né? Já naquela prontos para qualquer problema diante das façanhas policiais, né? Depois ele continuou na luta política. Veio aquele caso, aquele assalto à casa do estudante, e o João foi baleado pelas costas. E daí por diante, já como membro do partido, o João correu o mundo, visitou todos os lugares, lutou pelo Brasil afora, foi sempre um sujeito decente, corajoso, um sujeito como que não devia morrer. O João Saldanha, resumindo, o João Saldanha, o que ele sabia, tudo que o João sabia, foi a vida que ensinou a ele. Ele era um homem da vida, é um homem da luta desde o nascimento das coisas. Ele se bateu em todas as frentes. Ele foi um homem multifacente, ele tinha 1000 coisas que ele fazia, independente do futebol, embora a paixão dele, aquela paixão, fosse futebol. Politicamente ele era um homem respeitadíssimo. No Partido Comunista era um líder, não é? Pouca gente sabe disso. E essa liderança ele ligou até o futebol. Foi um líder autêntico. E uma pena que a gente haja perdido e não sabe como substituí-lo. É isso que se tem. Eu acho que não há mais nada a dizer sobre Saldanha. A não ser o pesar, a pena, não é? De não tê-lo mais conosco. João teve uma vida toda ela dedicada ao esporte, fazia parte da grande família esportiva. Tivemos vários contatos, éramos amigos, às vezes nos encontrávamos na praia, às vezes em reuniões esportivas, e sempre nos demos muito bem. Eu era seu admirador da sua inteligência, da sua verve, do seu espírito de contista, não é? De grande contista que ele era, e afinal de contas era uma figura exemplar do esporte.
O seu passamento realmente deixa o futebol de luto e deixa os seus amigos naquele vazio, compreende? Porque o João era sempre uma figura destacada, né? Eu fui para o Botafogo em 1956 e por intermédio do João e também do Renato Stelita, que eram praticamente os diretores de futebol naquela época no Botafogo. E o João conseguiu, né, a minha transferência no Fluminense, em que o Fluminense deu a palavra ao João que venderia naturalmente o meu passe. E quando chegamos no Fluminense, o João e o Renato, o Fluminense queria desistir da transação. Então faltava 80 centavos, parece, para completar a importância que o Fluminense exigia. E o João não tinha, o João tinha 1.800.000 e tantos mil réis, né? Que naquela época era R$1.000. Então o João, peraí que no meu carro deve ter algum dinheiro. Aí foi lá no cinzeiro do carro dele e conseguiu achar lá 80 centavos que estava faltando para completar a importância para que eles assinassem a transferência minha para o Botafogo. Esse era o João Saldanha, que ele corria atrás, era amigo, companheiro da gente. O João, em todo lugar que ele se metesse, ele chamaria a atenção, porque era uma personalidade muito forte. Vocês que se acostumaram vendo ele comentando futebol ou em qualquer outra oportunidade, ele sempre foi uma criatura com muito espírito, com muita alegria de viver. Eu me lembro até que quando apareceram os cartões de penalidades, cartão amarelo, cartão vermelho, ele chegou no bar que a gente frequentava com esses cartões escondidos, né? Então, quando você começava a falar uma conversa muito chata, ele dava cartão amarelo, ele dava cartão vermelho, e aquilo era uma gargalhada, porque inventava coisas, né? Ele tinha uma capacidade de se vestir como caricatura, que era um dado que pouca gente sabia disso. Ele botava, por exemplo, uma coisinha aqui na boca, uma coisinha na cabeça, e segurava uma vassoura, e parecia um marechal de ferro. Uma coisa assim, que ele era muito gozador. Ele foi, inclusive, o responsável pela única saída da banda de Ipanema fora do carnaval, quer dizer, fora da data oficial da saída da banda. Foi uma homenagem que nós prestamos ali em 70, quando o Brasil foi campeão no México, e a banda saiu em homenagem a ele, porque ele tinha sido derrubado, aquela história, todo mundo sabe, a ditadura tirou ele do lugar, aquela coisa toda. Ele foi o culpado, o responsável pela única saída da banda de Ipanema na história dela, fora da data oficial dela de carnaval. Mas a presença dele na banda não era uma presença assim episódica, esporádica. Ele sempre que podia ir participava. Ele conhecia muito música popular. Aliás, eu não sei o que o João não conhecia, né? A morte dele foi uma morte consciente, foi uma morte bonita. Poxa, lá vou eu me emocionar. Porque o cara topou a parada até o fim. Ele quis morrer num campeonato do mundo. Desde 1930, o primeiro campeonato do mundo que existiu, o João frequentou todos eles. Escreveu sobre quase todos eles. Em 30 não escrevia sobre coisa nenhuma. Era menino. E eu acho isso uma coisa formidável. Ir de cadeira de rodas para falar sobre o que você gosta é um negócio realmente... Desculpa, eu estou ficando emocionado. Eu não quero acabar isso. Um sol como o de hoje. Quando o Botafogo chegou lá, não sabia de nada. Estava todo molhado o campo. Eles de chuteira de trave alta, Botafogo assim. 2 caminhões da limpeza pública que eles pagaram, tinha um fotógrafo que vendeu as fotografias para o Botafogo, publicou. Outra vez, eles não queriam deixar a gente entrar no campo. E o Carlito Rocha disse, meu time não é tatu. Entrou por cima. Porque se entra por baixo, levava um banho de pó de mico. Isso foi lá que nós levamos. O Vasco levou lá em General Severiano. E deram veneno no café.
prepotência do Márcio Braga e da turma dele. Parabéns, Márcio. Parabéns, Márcio. Você disse que ia torcer pelo Internacional. Fui vítima da prepotência, mas em compensação eu vi o gol do Flamengo e eles não viram. Eu tava chegando lá naquele atrasadão já, né? Como sempre, eu chego meio em cima da hora. Aquele elevadorzinho só nosso ali, imprensa e tal. Aí a turma do mar invadiram ali. Eu, humildemente, tirei meu time do campo para deixar eles irem. Depois eu ia no outro. O elevador sobe, desce. A vida inteira o negócio do elevador é assim. Como tinha gente no campo, hein, João? Papai Noel, mas o elevador do baixo parou no meio e eles ficaram lá chiando. Eu aqui senti o drama, fui pegar o outro, né? Fui lá no sexto, desci e fui ver fazer meu trabalho, ver o jogo. E vi o gol do Flamengo e eles não viram que eles ficaram presos dentro do elevador e só escutaram o grito. João nunca teve apego e muito menos amor pelo dinheiro. Deixa um carro ano 86. O resto, um apartamento no Leblon e um sítio em Maricá, estado do Rio. E já tinha tudo em nome de familiares. Talvez já pressentisse o adeus. Quando o governo Collor foi em cima dos investimentos, João sacudiu o ombro. Não tenho dinheiro guardado em lugar nenhum. Gasto tudo e ainda fica faltando no fim do mês. A casa de Maricá, seu local de repouso, foi um dos poucos e raros caprichos. Saldanha acabou trocando o frio do sul pelo calor do sudeste. E Maricá foi a cidade que escolheu para relaxar e esquecer o trabalho. Esquecer de certa maneira, pois João Saldanha chegou a comprar um fax para mandar as matérias que escrevia para o jornal. Tudo só para não ter que sair de Maricá. Mas a morte de João Saldanha deixou a cidade triste. Dona Beth, proprietária do restaurante preferido do jornalista, lembra bem quando ele vinha comer. Ele sentava nessa mesa aqui, gostava de arroz e feijão, e apesar de conhecer o mundo inteiro, né? Mas ele adorava arroz e feijão. Diz que outras comidas é muito gostosa, mas não trocava nada pelo arroz e feijãozinho dele. E agora vai ficar uma mesa vazia? Vai ficar uma mesa vazia e muita saudade. Mas homem ligado à política, Saldanha, aqui mesmo em Maricá, não abandonava. E ele sempre estava presente aqui na Câmara Municipal de Maricá. E um fato curioso que liga Saldanha à Câmara Municipal é com relação ao telefone. E o senhor Odemir sabe bem essa história. Como é que era essa história? A história é que o João Saldanha vinha para Maricá e naquela época não tinha telefone nas residências, só na prefeitura e na Câmara. E quando queriam se comunicar com ele, ligavam para a Câmara ou para a prefeitura. E muitas vezes nós íamos na casa de João Saldanha dar um recado das empresas jornalistas onde ele trabalhava. E ele até gostava porque o telefone não tocava na casa dele, era isso que ele falava? Ele dizia, pelo menos em Maricá o telefone não me chateia. Só vocês é que vêm aqui me dar um recado e toma aí aqui uma coisinha comigo. Vendo essas imagens, descobrimos por que ele escolheu este local para ser o seu recanto. Uma casa simples e prática, bem ao estilo de João Saldanha. Num dos quartos, vários troféus que ao longo da vida fez por merecer. Na parede da sala, o quadro do querido Botafogo. E na mesa, a máquina de escrever que o acompanhou durante anos, mas que agora ficará guardada. Mas era aqui que o João Saldanha mais gostava da casa, a piscina, onde ele relaxava, descansava e esquecia de tudo. E agora, daqui pra frente, com a morte de Saldanha, como é que ficou aqui? As pessoas têm comentado aqui em Maricá. O comentário aqui é geral, né? Todo mundo muito amigo dele já passou aqui mesmo, perguntando como é que estava, como é que era, quando era que ia ser que ele vinha da Itália para cá. E agora com isso, né? A gente não esperava por essa. Ninguém espera, né? Sempre acontece. O Brasil inteiro eu acho que está chocado com isso. Como é que ele era como pai? Era bem pai mesmo. Pai de dar esporro, de ajudar os filhos em todos os sentidos. A última palavra, entendeu? Era da gente. Ele estava com a gente e teve com a gente sempre em todas. A gente, certo ou errado, ele encobria. E isso é uma coisa que veio do meu avô, né? Do vovô Gaspar, pai do meu pai. Acho que é meio hereditário. Filho tem sempre razão. A gente tinha até medo de contar
alguma coisa que tinha acontecido, porque ele tomava as dores mesmo, entende? Então, talvez fosse a melhor maneira, como ele dizia, de mostrar que às vezes a gente não tinha razão, era de dar o apoio total. O pai tratava a gente assim, igual, sabe? Com muito rigor, né? Mas também muito meloso com as filhas dele, né? Super enciumado e tal, né? Ele tinha muito ciúme do Sidney, do meu marido, né? Então ele era assim, muito enciumado, mas tudo assim num clima gostoso, entendeu? Tranquilo, sem problema, né? Olha, foi depois de 85, quando nós nos aproximamos, né? E acho que foi um grande companheiro, né? Encontrar o João, a experiência de vida dele, eu que também já tinha vinha de uma experiência de luta de esquerda e não tinha menor conhecimento do João pessoal, né? E as histórias que ele trazia da Coreia, da guerra, de como correspondente, né? Dos anos 30, a passagem dele pelo Paraná, as lutas sindicais dos anos 50, porque depois foi uma coisa muito boa, assim, como companheiro, né? Uma pessoa exigente, difícil, né? Mas eu nunca tive nenhum conflito, é impressionante. Uma coisa de gênio, né, que poderia ser complicado, às vezes ele era um super pai, né, muito presente, mas foi uma relação boa, uma amizade boa, que me deixou muito ao nível pessoal, me acrescentou muito, João. Ele não dava volta, o pensamento dele era muito claro diante da vida, entendeu? Era uma pessoa que tinha uma humildade, apesar de ser uma pessoa extremamente vaidosa, mas era uma pessoa completamente humilde. Simples, entendeu? Ele não diferenciava o tratamento dele com as pessoas. Ele era uma pessoa assim que falava o que vinha assim na cabeça, não tinha travas assim muito na língua. Então ele chegava, falava, doa quem doer. Acho que isso era... Todo mundo devia ser mais ou menos assim. Não há uma pessoa nesse mundo que consiga discutir com meu avô, porque você fala uma coisa, ele rebate com outra e você fica completamente sem argumento. E ele é o meu ídolo. Eu acho que ele ensinou a gente, todos nós aqui, a olhar a vida com o olho muito aberto, sabe? Muito aberto mesmo. Ver as coisas como elas são. Não gastar a espinha dorsal aí com gentes e autoridades, ser o que você é, escrever o que vem de você e não o que vem dos outros, entende? Ser autêntico. A prioridade do embarque era o futebol, era a história dele, né? Papai foi de cadeira de rodas, foi numa situação muito... Quando a gente embarcou, a gente já sabia que era uma viagem sem volta. A gente tinha certeza disso e eu não gostaria de ter visto meu pai descer no aeroporto numa cadeira de rodas, como ele estava lá na Itália, fazendo aquilo pelo amor ao trabalho. Ele nos enganou, porque quando eu saí de Roma, eu combinei com ele, dia 9 eu tô indo para o Brasil, e eu vou lá te esperar, e por enquanto, então, nesse meio tempo, fica a Ilô, que é a mulher dele, né? E ele me deu 1000 coisas para fazer. Você vai preparando meu carro, você vai contratar aí uma empregada, deixa de cesura, paga o que for preciso, porque... Então eu estava esperando ele aqui. Eu não pensei que eu ia despedir dele lá, né? Mas pelo menos despedir numa boa, achando que ele estava melhorando um bocadinho. Você está vendo que estamos todos aqui sentados juntos para falar um pouquinho sobre ele, mas ele era isso que ele queria, que tivesse todo mundo e alegre, e ele continua, ele não morreu pra gente. Ser filho do João Saldanha é forte, foi forte, acho que vai ser sempre forte. Ser filho, ser neto caçula. É difícil falar, né, sobre isso agora, acho que está muito recente, mas é intenso, foi bem intenso. Saldanha, desculpe. A obrigação do profissional, quando eu perdi o contrato com a Manchete, a minha primeira obrigação é registrar esse contrato.
É a minha garantia. Quer dizer que esse contrato não vale de nada? Não, esse é um outro processo. A honradez, a palavra. A escola aqui, ó, todos nós, quando vamos para fora, nós não registramos já. Se acontecer algum problema, você registra. Eles são o primeiro time, eles passaram o Elias Acur. Peraí, passaram o Elias Acur para trás. Posso falar agora? Esses vigaristas vêm de longa data. Com ou sem FIFA, com ou sem coisa nenhuma. E dizer que a FIFA não sabe é brincadeira. Tá. Como é que ela pode saber o que ele faz, Osmar? O que ele pode fazer? Peraí, fala direito. Não, mas não é aqui como é que fala direito, fala com voz. Fala direito, fala com a voz assim, tá. Tá, não. Você não pode saber como é que a FIFA pode saber o contrato que ele fez. Peraí. Não pode saber. Não, deixa eu terminar de falar. Ele agora, essa semana... Deixa eu falar. Eurico, não duvida da minha inteligência e você está bancando a Vestal. Você está mentindo. Nós já ganhamos 2 Copas do Mundo fazendo marmelada. A Espanha que eu diga que tem... Peraí, deixa eu terminar. Então ela existe, não é minha culpa. É culpa desses regulamentos que vocês é que fazem. Agora, peraí, não é preciso... Basta botar um time que não se entenda. Pronto. Pra quê? Foi ridículo. Peraí. Em 72, 62, aliás, quando o Pelé se machucou, os tchecos, aos 11 minutos, propuseram empate. A Espanha, que tinha jogado muito melhor do que nós, lembra aquele jogo de Valdemar, aquele que o Milton Santos pulou, que nós compramos o Diego de um uruguai daqueles, para dizer que o Garrincha não agrediu o Leonel Santos, compramos no dinheiro. E todo mundo sabe disso, todo mundo viu. Então o regulamento da Copa do Mundo não é feito por mim. Se eu posso julgar uma série de jogos que pode me levar ao título, eu vou por aí. Então eu punha o Tafarel na ponta esquerda, o Mauro Galvão de zagueiro... O Valdo no gol? O Valdo no gol, o Mauro zagueiro de ponta direita, e pronto, que se dane. Então dizia para eles, olha aqui, esse jogo não é bom para ganhar. O jogo da Iugoslávia e nós, em 54, foi um escândalo. E a Espanha, do lado de fora, foi eliminada devido àquele empate. As 2 Alemanhas, eu fiz esse jogo, foi vergonhoso. O Alemanha e a Hungria, a Alemanha apanhou de 7. Na final ganhou 3-2, né? E o Caneco está lá com eles. Então... é um prurido de Vestal, é falso, é mentiroso dizer que a gente não prefere ganhar a Copa do Mundo para entrar para frente do Brasil. Campeão moral. Campeão moral, cacete. Homem de rádio e jornal, consagrado por notáveis níveis de audiência, não podia ficar fora da televisão. Tomou parte em mesas redondas que fizeram história nos anos 60. Discussão e polêmica eram com ele mesmo. Em 86, veio para a Manchete, onde ficou até o fim, até a hora da despedida. As mesas redondas contavam com nomes também ilustres, como Sandro Moreira, Armando Nogueira, José Maria Escassa e Nelson Rodrigues. Passou por outras emissoras e em 86 veio parar na Manchete. Um valioso reforço na cobertura da Copa de 86. Muito bem, agora a gente fica torcendo para os outros errarem. Vamos ver, vai voltar a mesma coisa. Devia entrar o Careca aí, entrar um jogador que estivesse com mais aptidão. Quem é que vai bater agora? Vai o Júlio César. Na trave! Em 88, cobriu a Olimpíada de Seul, comentando o torneio de futebol e vendo o Brasil sair vice-campeão. Os Jogos Olímpicos atuais, numa curva de nível descendente. É tudo profissional. O Lewis cobra $100 mil por apresentação, ou $50 mil. Os nossos times de basquete, de vôlei, de atletismo, de natação, são todos profissionais. Melhor seria, então, despirem as máscaras
e fazerem campeonatos mundiais daquela modalidade. Não seria então necessário tanta coisa, um custo fabuloso? Além do mais, a Olimpíada virou um negócio comercial. É uma empresa que está fazendo a Olimpíada e bancando o lucro ou o prejuízo. Também a União Soviética se preocupou com o comitê de convencimento dos atletas soviéticos ficarem nos Estados Unidos. Bom, nós já temos um comitê italiano de convencimento nos nossos jogadores de futebol. Assim estão lá o Zico, o Falcão, o Batista, o Dirceu, o Edinho, um monte de gente. Convencimento desse tipo não é muito bom para o esporte de país nenhum. Era figura obrigatória no programa Toque de Bola, onde sempre se destacou. Não fosse a polêmica não só o melhor exercício para sua poderosa dialética, mas um prazer também. Discussão? Discussão era com ele mesmo. Enquanto isso, passa um empresário aqui e vende o Josimar para 3 países. 3 países compraram o Josimar. Onde é que está a nossa credibilidade? Onde é que está a nossa característica esportiva? O povo não aceita isso, não. Os estádios estão esvaziando. Eu não vejo êxito nenhum. Num ano, a entidade máxima, indecisa, arbitrária, ditatorial, criada pelo CND, que botou até 216 clubes num único campeonato. Eu sou, francamente, por um campeonato de primeira, outro de segunda e terceira divisão, acabar com todas essas federações. Aliás, eu chamaria essas federações de empulhações. Ao lado de Leila Cordeiro e Eliakim Araújo, passou a entrar no Jornal da Manchete, primeira edição, onde não só o futebol era o tema. João possuía uma notável cultura geral, fora a memória, inteligência e um poder de comunicação incrível. Papo para qualquer assunto. História, ele sufocou, é claro, a Revolução Liberal de Pernambuco de 1848, mas ao mesmo tempo ele pugnou, ele lutou, ele transformou-se de conservador em liberal em vários logadouros, Rua Marquês de Olinda, Avenida Marquês de Olinda, Praça Marquês de Olinda, tem aí pelo país inteiro, honrando a memória do ilustre dignatário do Pedro Araújo Lima. Agora, os ossos estão guardados dentro de um armário. E o rapaz, o filho do representante de Pernambuco, do escritório comercial de Pernambuco, no Rio de Janeiro, que recebeu o negócio, o que ele vai fazer? Eu acho que deveria haver mais respeito com a memória do Marquês de Olinda. João sofria de enfisema pulmonar. Já deixara de fumar há quase 20 anos. Beber? 1 ou 2 chopes no máximo. Respirava mal, problema que foi se agravando com a idade. Foi desaconselhado pelos médicos a viajar à Itália. Emérito, cabeça dura, teimoso como a própria teimosia, viajou bem a seu jeito, no peito e na raça. Só Deus saberá explicar onde reuniu energias para, já sem forças até para caminhar, ir aos estúdios da Manchete em Roma, empurrado em cadeiras de rodas, ora por seus companheiros, ora pela mulher Heloísa, de total dedicação. Comemorou seus 73 anos com a turma, dias antes do fim. Fim, aliás, que ele sentia próximo. Eu não podia deixar de vir. Esta é a minha última Copa. Isso ele deixou escapar, mas acrescentou ligeiro, pois que também era orgulhoso. Já estou cheio dessas viagens. Eu queria, João, em nome de seus amigos, em nome de toda a equipe da Rede Manchete, lhe dar um abraço e parabéns. 3 de julho, mais o aniversário do nosso querido João Saldanha. Parabéns, João. Mais um fora de casa, que tem sempre jogo nessa época. Tudo bem, a gente vai levando. Meus amigos, invariavelmente com esta frase, Saldanha iniciava os comentários radiofônicos que o transformaram no mais ouvido do Rio de Janeiro e possivelmente do país. Seu maior momento foi na Rádio Globo, ao lado do narrador Valdir Amaral e do ex-juiz de futebol Mário Viana, que fazia absoluta questão dos 2 N's no sobrenome. Batiam recordes de audiência. Certa vez ele disse ao Mário Filho, que era diretor do Jornal do Esporte, se me soltarem nu no deserto, eu arranjo um lençol e viro shake. Era uma figura fantástica, tá entendendo? Sob todos os aspectos. Eu acho que, levando-se em conta do brilho do jornalismo, na televisão, no rádio
livros que ele escreveu sobre esporte, tá entendendo? Correspondente de revistas estrangeiras, técnico, para mim ele foi o mais brilhante técnico que a seleção já teve. Campeonato de 70, nós temos que acreditar o João Saldanha. Sempre juntando tudo isso, o João Saldanha foi, na minha opinião, a maior figura da comunicação esportiva do Brasil em todos os tempos. No Maracanã, milhares de torcedores colavam um radinho de pilha ao ouvido, como se não acreditassem no que viam, mas no que ouviam. A palavra de João era definitiva, mesmo quando puxava um pouquinho para o lado do Botafogo, coisa que não fazia a menor questão de esconder. Ele deixa, e certamente há de ter levado, saudades destes tempos, quando era anunciado sob o slogan: o comentarista realmente técnico. Eu acho que hoje a Argentina foi legítimo e justo ganhador. No decorrer dos primeiros 90, o jogo foi igualzinho. Vai cá, cai lá. Notava-se uma enorme timidez italiana e uma enorme esculhambação no meio do campo italiano. Que eles não conseguiram acabar com os troços até hoje. Quer dizer, qual é o meio do campo da Itália? É uma pergunta que podia ser feita aí num desses concursos de sabonete. O time da Argentina aproveitou-se disso e foi comendo pelas beiradinhas que nem mingau. E ganhou o jogo. Ganhou o jogo nos pênaltis, tudo pode acontecer. Penso que o árbitro pressionou violentamente o time argentino, particularmente quando ele deixou de dar os 15 minutos e deixou correr 20. A Argentina, com isso, ganhou facilmente a partida. Eu não sei se o Bilardo é que está falando, ou quem é que está falando, se sou eu. É o Bilardo. É você agora, não, é você que está falando. O Bilardo está no vídeo, claro, a voz é sua, João. A voz é minha, bom, é uma arte nova essa que eu estou aprendendo. Quer dizer, aparecem os caras no vídeo, o outro que está falando. Maravilhoso. Tá bem, então não tem mais nada para dizer, é isso aí. Quem te mandou nos deixar, rapaz? Que história é essa de ires assim, sem tempo de dizer adeus aos teus amigos? Sempre foste reverente. Afinal, não irias mudar agora. Lá no fundo, a gente entende. Soubemos aqui no Brasil que, bem ao teu jeito, lutaste até o fim em território romano contra as forças que atacavam teu corpo e que te faziam sofrer. Foste ao estúdio em cadeiras de roda, levando tua coragem, tua polêmica, teu ardor e teu dom de tribuno imbatível. Levaste junto a tua dor. Estavas arfante, inchado pela cortisona. E, no entanto, nunca te queixastes da vida. Teu público, João, sentiu tua falta nos jogos em que não pudestes comentar. Perguntavam por ti. Mas como explicar? Por certo ficarias zangado com a gente. Onde já se viu o João Valentão, duro na queda, que não leva desaforos para casa, sucumbindo à doença. Impossível. Ficaste firme enquanto pudestes. E nós, teus companheiros de tantas lutas, tentávamos fazer tudo parecer natural. Mas era duro. Era muito duro. Já tínhamos no peito a dor da saudade. Dor que agora machuca. E como machuca. Dor que já não sentes mais. Vives agora outra vida, tendo ao redor os antigos amigos de fé que partiram antes. Terás papos intermináveis. Dá um abraço apertado no Sandro Moreira, outro no Vinícius, sem esquecer do Stanislau e da turma da praia. Ah, verás também o Garrincha. Conta pra ele, João, o que foi esta Copa do Mundo, onde sobravam vítimas para aquele drible mortal. João, não te esqueças de nós, que ficamos por aqui a remoer uma dor invencível. Até um dia, João. Ai, que saudades, meu velho.